Quão melhor seria a sua vida se você conseguisse vencer a procrastinação? Se a procrastinação vive aí dentro de você, ela é uma espécie de inquilina ao contrário. Ela te cobra em vez de te pagar. E a procrastinação te cobra caro e você sabe bem disso. Se você parar para observar, existem dois tipos de procrastinação. Ou você não consegue começar uma coisa que você sabe que precisa fazer, ou você já começou, mas não consegue manter constância nesse novo hábito na sua vida. Nos dois casos, para a maioria das pessoas, o problema não é que você não sabe o que fazer. Muito pelo contrário, o problema é que você sabe bem o que precisa ser feito, mas você não consegue fazer ou não consegue dar continuidade. Então, hoje eu quero ser bem prático aqui. Eu vou te explicar 4 coisas neste vídeo de hoje. Número 1, eu vou te contar por que você procrastina. Número 2, eu vou te apresentar uma cura para a procrastinação, validada pela ciência mais atual. Mas eu já te aviso, essa cura não é o que você gostaria de ouvir. Número 3, eu vou te explicar por que a sociedade e o mundo atual te fazem odiar essa cura que eu vou te ensinar. E número 4, eu vou te contar o que você pode fazer para vencer a procrastinação e assumir o controle da tua vida de uma vez por todas. Para isso, eu vou utilizar o conhecimento científico, especificamente as ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos. E se você ficar comigo aqui até o final deste vídeo, você vai ter muito mais clareza sobre como o teu cérebro funciona e o que você pode fazer para destruir a procrastinação antes que ela destrua a sua vida. Recentemente, eu simplesmente desisti de tentar ajudar um grande amigo meu. Ele é um querido amigo, um cara que eu conheço há muitos anos e desde que eu conheço ele, ele não gosta da vida que tem. Ele é um cara muito inteligente, muito esclarecido. Esse meu amigo tem ideias incríveis, projetos muito interessantes para a vida dele, só que ele não consegue tirar nada disso do papel. Ele é um baita profissional, mas ele não corre atrás da própria carreira e acaba ficando estagnado. Ele sabe o potencial que ele tem, mas ele não consegue trazer esse potencial à tona. Acontece que não é por falta de conhecimento. Ele tem todo o conhecimento necessário para mudar a própria vida. Ele sabe qual é o problema, ele sabe como mudar esse problema. Eu já tentei ajudar esse cara de todas as formas que você pode imaginar. Eu dei oportunidades profissionais, eu aconselhei, eu indiquei ajuda profissional. Às vezes ele até começa a mudar e a vida dele começa naturalmente a melhorar, mas aí ele não consegue dar continuidade. Ele não tem constância e ele volta a ser como ele era antes. E recentemente eu desisti de ajudar esse cara. Ele continua sendo meu grande amigo, nada mudou nesse quesito. Mas eu percebi uma coisa nesse meu amigo. Ele sabe qual é a cura para a procrastinação, mas ele não quer ouvir, ele não quer aceitar isso. E é essa cura da procrastinação que eu quero te ensinar aqui hoje. Mas talvez você me pergunte, poxa Pedro, mas por que você desistiu de ajudar esse cara? É que esse meu amigo tem uma característica, ele tem uma coisa nele, um jeito, um problema. Um problema que a maioria das pessoas procrastinadoras tem, só que elas não percebem. E enquanto você não enfrentar esse problema, nenhuma ferramenta vai curar a tua procrastinação. E qual é esse problema que impede a procrastinação de sair da sua vida? Para entender esse problema, nós precisamos entender como o cérebro humano funciona. Todo mundo, eu e você e todo mundo que você conhece, todo mundo tem altos e baixos na vida. Você com certeza já teve dias em que você acordou bem. Você estava animado, cheio de energia, cheio de vontade e empolgação para fazer as coisas. Nesses dias você correu atrás das suas metas, você fez o que tinha que ser feito, você venceu a procrastinação. Mas você sabe,
Esses dias não são eternos. Você com certeza já passou também por um período na sua vida em que você simplesmente não tinha ânimo, energia, vontade, motivação para fazer nada. Nesses momentos, as metas que você tem para a sua vida parecem ser verdadeiras montanhas e você simplesmente não consegue encontrar energia dentro de você para escalar essas montanhas. E o que muita gente deseja nesses momentos é eliminar esses baixos. Tem muita gente que deseja viver constantemente no alto. Sempre que eu abro a caixa de perguntas lá nos stories daquela rede social vizinha, aparecem dezenas de pessoas me perguntando: Professor Pedro, como eu faço para me manter motivado o tempo todo? Como eu faço para me manter bem disposto, energizado, empolgado o tempo todo? E eu nem culpo essas pessoas por desejarem isso. Afinal, nós vivemos em um mundo editado. As redes sociais vivem nos mostrando vidas editadas. Você abre a rede social e lá está a perfeição. Corpos perfeitos, vidas perfeitas, pessoas perfeitamente motivadas todos os dias. Pessoas que sempre têm energia para fazer as coisas. Pessoas que todos os dias estão felizes, indo para a academia, comendo salada com filé de frango que parece uma sola de sapato e a pessoa adora tudo aquilo. A pessoa está perfeitamente empolgada com a vida e com o trabalho e com os estudos o tempo todo. Carreiras perfeitas, sucesso por todos os lados. É difícil não se sentir mal quando você abre o teu celular e tudo que você vê é melhor do que você. E aí as pessoas desejam essa perfeição. Eu quero parar de procrastinar, eu quero ficar motivado e empolgado o tempo inteiro, igual as pessoas que eu sigo nas redes sociais. Mas acontece que não é assim que o cérebro humano funciona. Ninguém posta nas redes sociais quando teve uma diarreia porque comeu um grão de bico estragado. Ninguém posta velório nas redes sociais. Então, toma cuidado para você não medir o valor da tua vida com base no que você vê aí no teu celular. As redes sociais são incríveis para você aprender, para você se divertir, mas tome cuidado porque elas também são vitrines de uma falsa perfeição. Vitrines de sucesso constante, de motivação, de empolgação constantes. Mas a vida real, a vida de carne e osso, é muito mais composta de insucessos, de dores, de dificuldades, do que de sucessos. Dizem por aí que o cemitério dos perdedores é silencioso. E ele é silencioso mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas costumam postar, elas costumam mostrar, elas costumam publicar o sucesso. Mas o insucesso fica lá escondido e ninguém vê. Essa falsa perfeição das redes sociais está literalmente adoecendo muita gente. E como diz uma amiga minha, sabe qual é o oposto de ser perfeito? É ser humano. E não tem coisa mais linda do que isso. Então, deixa eu te falar como o teu cérebro funciona. É impossível, é literalmente impossível permanecer o tempo inteiro lá no alto. É impossível permanecer o tempo inteiro motivado, empolgado, cheio de energia e ânimo para fazer as coisas. É impossível se manter em um estado constante de energia muito alta. O problema é que tem gente que quer tanto isso que a pessoa acaba tentando forçar a barra. A pessoa bebe litro de café ou usa substâncias ainda mais fortes, tudo para tentar ficar o tempo todo ligada, eufórica, empolgada, cheia de energia, cheia de vontade de fazer as coisas. Só que aí vem um princípio muito importante do funcionamento do seu cérebro. Quem governa a sua motivação, seu desejo de fazer as coisas, é um sistema no seu cérebro chamado de sistema de recompensa. E um dos circuitos cerebrais mais importantes desse sistema é chamado de vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas. Esse é um nome complicado, eu sei, e você não precisa decorar. Mas eu falo porque eu sei que alguns de vocês gostam de saber esses detalhes neurocientíficos. Como o próprio nome diz, esse sistema do seu cérebro envolve uma substância química. É um neuromodulador chamado dopamina. Quando esse sistema dopaminérgico é ativado, você sente desejo de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos seus objetivos, você sente energia e ânimo para fazer as coisas e correr atrás das metas.
Sempre que nós falamos sobre dopamina, muita gente imediatamente pensa no prazer, mas a dopamina é envolvida em um componente específico do prazer, que é o ímpeto e a energia, a motivação para você buscar as coisas. Se eu bloquear os receptores de dopamina do seu cérebro e te der um chocolate, você vai achar o chocolate gostoso. Ou seja, você sente aquela satisfação, aquela sensação gostosa do chocolate. E essa satisfação é um componente do que nós chamamos de prazer. Você sente isso mesmo se eu bloquear os receptores de dopamina aí no seu cérebro. Mas se eu fizer isso, você não vai se levantar e se vestir, descer o elevador e ir até a padaria comprar chocolate. Isso significa que se eu bloquear os receptores de dopamina aí do seu cérebro, você não vai mais correr atrás daquilo que você quer, inclusive aquilo que é prazeroso, inclusive as suas metas e objetivos de vida. Sabe quando você está se sentindo bem, com vontade de fazer as coisas, vontade de correr atrás dos teus projetos? É porque esse seu sistema dopaminérgico está ativo, com um bom nível de ativação. Sabe quando você está sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, sem desejo de fazer até aquilo que você sabe que precisa ser feito? É porque o seu sistema dopaminérgico está hipoativo, ou seja, com um nível baixo de ativação. A dopamina faz muitas outras coisas além disso, tá? Mas essa é uma das principais funções dela. Ativar o sistema no seu cérebro que te faz sentir energia e ânimo para fazer as coisas. Pois bem, o teu cérebro libera dopamina de duas formas diferentes. Nós temos a liberação tônica e a liberação fásica da dopamina. Vamos falar aqui primeiro da liberação tônica. Essencialmente, você tem um nível de base, um nível basal. É um nível constante de dopamina que é liberada aí no seu cérebro. Nós chamamos isso de liberação tônica de dopamina. Mas existe também uma outra maneira que o teu cérebro libera dopamina. Nós chamamos ela de liberação fásica de dopamina. Essa liberação envolve picos de dopamina além daquele nível de base constante que está o tempo inteiro aí sendo liberado dentro de você, e é aqui que mora o perigo. Esses picos de dopamina costumam estar associados àquela euforia, à empolgação muito forte que você sente. É muito gostoso se sentir empolgado, engajado assim, cheio de energia para fazer as coisas. E como eu disse, muita gente quer permanecer assim, lá no alto, o tempo inteiro. O problema é que, quando você tem um pico muito elevado de liberação fásica de dopamina, o seu cérebro vai se autorregular. Esse pico costuma acabar rápido e quando ele acaba, sabe o que acontece com aquele nível médio, aquele nível constante de dopamina? Ele cai para baixo da média anterior. Ou seja, quando você tem picos muito intensos de dopamina, esses picos acabam rápido. Teu cérebro faz uma limpa dessa dopamina muito rápido. E quando esse pico acaba, não é que você volta para aquela média de antes, para aquela média de base que você estava antes. Não. O que acontece é que os teus níveis de dopamina voltam abaixo da média de base. Eles derrubam a média de base. Deixa eu te dar um exemplo prático e você vai entender isso rapidinho, com facilidade. Beber café. A cafeína contida no café é um estimulante psicoativo. Esse é um nome complicado e técnico, mas significa que a cafeína é uma droga. E essa droga, chamada cafeína, é dopaminérgica. Ela ativa o sistema dopaminérgico que eu estou falando aqui. É por isso que, quando você bebe bastante café, ou energético, que também contém cafeína, você tem um pico de euforia. E logo depois vem aquilo que nós chamamos de crash, palavra em inglês. Depois do pico de euforia, o teu ânimo é derrubado e você fica arrastado, desanimado, sem energia, sem vontade de fazer nada. Você fica pior do que antes de tomar o café ou o energético, porque os teus níveis basais, os teus níveis constantes de dopamina, a liberação tônica de dopamina, que você já entendeu, cai para baixo da média de antes do pico. E aí, o que é que você faz? Você vai lá e toma outro café ou outro energético. Mas aí eu te pergunto, esse segundo café ou energético tem o mesmo efeito do primeiro? E você sabe que não.
O segundo café, ou energético, tem um efeito menor. O pico de energia parece ser menor do que o do primeiro café ou energético do dia. Por quê? Aqui nós temos uma outra característica do funcionamento do sistema dopaminérgico do seu cérebro. O efeito da dopamina do seu cérebro não depende só dos picos. Ele depende da diferença entre o pico de agora e o que veio antes. Ou seja, quando você tem um pico de dopamina, mas pouco tempo antes você teve um outro pico igual, esse pico novo não vai te dar a mesma satisfação. É por isso que o segundo café não tem o mesmo efeito do primeiro e o terceiro café não tem o mesmo efeito do segundo, e vale para o energético também. O café, não o energético, pode ser um grande aliado do seu foco, da sua produtividade, da sua motivação, mas ele precisa ser usado do jeito certo. Só que isso é tema para outro vídeo. Aliás, eu poderia falar muito mais sobre dopamina também. Eu dei uma bela simplificada aqui de maneira até meio grosseira. O sistema dopaminérgico é bem mais complicado e sofisticado do que isso que eu te expliquei aqui. Mas é porque esse não é o foco do vídeo. Então eu dei uma resumida para facilitar o teu entendimento. Mas se você quiser um vídeo sobre como tomar café do jeito certo para potencializar seu cérebro, sua saúde, ou um vídeo sobre dopamina e como maximizar o sistema dopaminérgico do seu cérebro para você ter mais foco, mais energia e mais satisfação com a sua vida, ou os dois vídeos, enfim, se você achar legal, deixa um comentário aí embaixo nos comentários. Se bastante gente comentar, a gente faz esses vídeos aí no futuro. Mas o tema do vídeo aqui de hoje é procrastinação. O que diabos tudo isso tem a ver com a procrastinação? Você deve estar se perguntando. Ora, se você ainda não percebeu, tem tudo a ver. Em primeiro lugar, porque agora você já sabe que é impossível permanecer eufórico, cheio de energia e de vontade de fazer as coisas o tempo inteiro na empolgação. Hoje em dia, o que as pessoas chamam de motivação, na verdade é euforia, é empolgação. Então toma cuidado com essa perfeição constante das redes sociais. Ninguém fica motivado, eufórico assim o tempo todo. Isso é impossível. Mas aqui nós temos um outro problema. O nosso mundo atual é muito bom em te oferecer aquilo que nós chamamos de superestímulos ou hiperestímulos na ciência. São estímulos que produzem grandes picos de dopamina no seu cérebro. Deixa eu te dar mais um exemplo concreto aqui. É o consumo de e eu preciso fazer uma pausa porque se o YouTube detectar essa palavra, ele derruba o nosso vídeo, pornografia. Bom, por que nós corremos atrás de estímulos de ordem sexual? É porque esses estímulos culminam no prazer do ato, que culmina no orgasmo. Então, veja que existe um incentivo dentro do seu cérebro para que você procure esse tipo de estímulo, para que você corra atrás desse tipo de estímulo. E como você já sabe, quem governa o seu desejo de correr atrás das coisas é o sistema córtico mesolímbico dopaminérgico. Mas o que seria um estímulo de ordem sexual? Ora, pode ser ver uma pessoa que você acha atraente, isso é um estímulo. Pode ser o toque, o carinho da sua esposa ou do seu esposo, namorada, namorado, enfim. Ou pode ser um filme adulto que você assiste na internet. Só que esses filmes adultos que você assiste na internet não são simples estímulos naturais. Eles são aquilo que a ciência chama de hiperestímulos ou superestímulos. Eles são artificialmente construídos para maximizar o seu desejo e o seu prazer. Eles são artificialmente construídos para sequestrar o sistema de recompensa, o sistema de motivação e prazer do seu cérebro. Outro exemplo de hiperestímulo são alimentos industrializados, processados para maximizar o seu desejo e o seu prazer com a comida. Veja bem, tenta imaginar aí uma fruta na natureza que é bem doce, que tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Manga e banana são dois bons exemplos. Qual é o teor de gordura nas frutas que tem muita frutose, muito açúcar? Ele é baixo, ele é bem baixo. Manga, banana e outras frutas muito doces têm um teor baixo de gorduras. Agora imagina uma fruta gordurosa, muito gordurosa, e o abacate é um excelente exemplo. Qual é o teor de frutose, o teor do açúcar do abacate? Ele é baixo, é um teor bastante baixo.
Eu dei o exemplo das frutas, mas isso vale de maneira geral para a natureza. Geralmente você não encontra na natureza açúcar e gordura misturados. Mas aí vem o ser humano na sua genialidade e artificialmente mistura os dois. Praticamente toda a sobremesa que você ama é uma mistura de açúcar e gordura. Brigadeiro, cheesecake, chocolate, sorvete, bolacha recheada, enfim. Só que, além de misturar açúcar e gordura, algo que já não existe na natureza, a indústria de alimentos vai além. Ela processa os alimentos e coloca uma porrada de aditivo químico para isso ser ainda mais prazeroso e para aumentar ainda mais o seu desejo por isso. Só que a natureza é sábia. Tudo no nosso corpo tende ao equilíbrio, um equilíbrio biológico que nós chamamos de homeostase. Quando você começa a consumir hiperestímulos com muita frequência, o seu cérebro vai se autorregular, mas não é a mesma autorregulação que eu já expliquei aqui antes. Aqui nós temos um outro tipo de autorregulação. Quando você passa dias e dias consumindo hiperestímulos, o seu cérebro começa a reduzir o número de receptores de dopamina. E não é só de dopamina, tá? Mas também de outras substâncias do sistema de recompensa, como as endorfinas. Para a dopamina funcionar, ou para a endorfina, enfim, para essas substâncias funcionarem nos circuitos cerebrais, elas precisam encontrar receptores. É como se a dopamina fosse a chave e o receptor fosse a fechadura. Sem a fechadura, a dopamina não funciona, ela não ativa o sistema dopaminérgico. E eis aí o X da questão. Quando você vive consumindo hiperestímulos, esses hiperestímulos geram picos de dopamina frequentes aí no seu cérebro. Isso vai derrubar o seu nível basal de dopamina, como eu te expliquei já antes, e vai te deixar desmotivado, sem energia, sem ânimo e por aí vai. Mas se você fizer isso por muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses, aí a coisa piora, porque o seu cérebro reduz o número de receptores de dopamina e de outras substâncias associadas à motivação e ao prazer. Ou seja, o mesmo pico de dopamina já não é mais capaz de te deixar energizado, porque agora o teu cérebro tem menos fechaduras para a dopamina entrar. E a consequência disso é que ocorre uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. Você simplesmente não consegue mais se sentir engajado, energizado, motivado, desejante. Enfim, você não consegue mais ter vontade de fazer as coisas do dia a dia, correr atrás das coisas. Por exemplo, quando você consome muita mais uma pausa, pornografia, isso dessensibiliza o seu cérebro para estímulos naturais, saudáveis, normais. Você não consegue mais ter desejo pela sua esposa, pelo seu esposo, namorado, namorada. Você não consegue mais ter desejo por uma relação normal e saudável. O teu cérebro está adaptado àqueles extremos, àqueles hiperestímulos que você consome nos vídeos adultos da internet. E é por isso que cada vez mais tem acontecido de jovens, eu estou falando de jovens de 18, 20, 25 anos de idade, cada vez mais tem acontecido de jovens procurarem médico com queixa de impotência. E nós sabemos que essa impotência está associada ao consumo excessivo de mais uma pausa, pornografia. Para pensar nisso. Um jovem de 25 anos de idade com impotência. Isso não tem o menor cabimento, isso não faz sentido. Mas o que acontece é que esse jovem adaptou o cérebro dele aos hiperestímulos dos filmes adultos de internet. Ele dessensibilizou, ele tornou o cérebro dele insensível aos estímulos reais, naturais do dia a dia. Esses filmes costumam ser construções completamente artificiais e fantasiosas. É bastante improvável que você encontre aquilo que você vê no filme na vida real, a não ser que você contrate atores ou atrizes para fazer um filme junto com você. E aí, o jovem cujo cérebro está acostumado, adaptado a isso, simplesmente não consegue sentir desejo perante uma menina de verdade, em uma relação de verdade, saudável, normal. E aí, ele literalmente brocha.
Isso é um cérebro com um sistema dopaminérgico desregulado e insensível. E não só dopaminérgico, tá? Mas também endoopioide, entre outros. Enfim, um sistema de recompensa, de motivação e prazer que está desregulado e insensível. O mesmo vale para a alimentação. Quando você adapta o seu cérebro aos hiperestímulos de comida processada, junk food, fast food, sobremesa e por aí vai, você dessensibiliza o seu cérebro. Você torna o seu cérebro insensível a alimentos saudáveis, alimentos naturais. Ou seja, quem vive comendo pizza e chocolate e brigadeiro simplesmente perde a capacidade de sentir prazer com legumes, saladas e um filé de peixe grelhado, sei lá. E tudo isso que eu estou te falando aqui é muito mais sério quando o cérebro ainda está em formação. É por isso que você colocar um tablet ou um celular na mão do teu filho de 2 anos de idade é muito danoso para o cérebro dele. É por isso que os psicólogos do desenvolvimento e os psiquiatras infanto-juvenis vêm falando tanto para você não fazer isso. Aquilo é hiperestímulo, são estímulos visuais muito intensos, criados para chamar a atenção do cérebro humano, criados para motivar constantemente com picos. Aquilo é tão motivador, mas tão motivador, que o cérebro do teu filho vai se adaptar, só que ele está em formação. E aí, daqui a pouco, ele não consegue mais ter motivação para estudar, para brincar e por aí vai. E aqui nós tocamos em um ponto nevrálgico. Conhece essa palavra? Nevrálgico? Nevrálgico é o que tem relação com os nervos. Ou seja, aqui nós tocamos em um ponto central, um ponto chave sobre os hiperestímulos. Uma das maiores fontes de hiperestímulo que você encontra na sociedade hoje é o seu celular. As redes sociais foram engenheiradas para sequestrar o seu sistema de recompensa, para produzir essa motivação constante, esse desejo constante em você. Desejo de ficar lá, igual um zumbi, arrastando a tela, vendo a vida de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. Mensagens, notificações, novidades. Eis um ponto importante do sistema de recompensa do cérebro humano. Ele adora novidades, especialmente se essas novidades não te obrigarem a gastar energia. O celular é o berço de constantes novidades e não é à toa que você quase tem crise de abstinência quando você fica longe do teu celular. E isso tudo não gasta energia, esse é o ponto. Basta você arrastar a tela do celular e pronto. Lá tem novidade, lá vem o desejo de consumir aquilo tudo. É bem diferente da novidade de ir para a academia, por exemplo, que exige que você levante do sofá e vá gastar energia e sentir aquele desconforto. As novidades do celular são fáceis, são rápidas, instantâneas, gostosas e não te custam energia nenhuma. Exatamente por isso, o celular é um grande berço de hiperestímulos e de estimulação constante do sistema de recompensa do seu cérebro. Para você ter uma ideia, jovens de 4 a 18 anos de idade passam, em média, pesquisa recente, 74 minutos por dia aqui no YouTube e 82 minutos naquela outra rede, que o nome lembra Tico e Teco. Olha só, crianças e adolescentes hoje passam mais tempo nas redes sociais, nessas redes, do que na Netflix, por exemplo. E eu te garanto que esses números só vão aumentar conforme os anos se passarem. E se você ainda não entendeu a relação de tudo isso com a procrastinação, então deixa eu te explicar agora, papo reto, direto ao ponto. O sistema córtico mesolímbico dopaminérgico é responsável por você ter a energia, o ímpeto de fazer as coisas, de correr atrás dos teus objetivos e das tuas metas. Esse sistema está sendo bombardeado por hiperestímulos vindos de todos os lados. Alimentos processados, aplicativos de celular, séries e filmes na Netflix, doses enormes de cafeína e também de outras substâncias. E de maneira geral, esse sistema está sendo constantemente hiperestimulado no dia a dia do mundo atual. Essa estimulação constante e essa hiperestimulação constante estão fazendo o teu cérebro se autorregular das diferentes maneiras que eu te expliquei aqui no vídeo. E o resultado disso é que o seu sistema de recompensa, incluindo o seu sistema dopaminérgico, está dessensibilizado, ou seja, ele está insensível a estímulos saudáveis e naturais. E o resultado disso é a procrastinação.
Estudar, trabalhar, correr atrás dos projetos da tua vida, ir à academia, comer uma comida saudável, enfim, vencer a procrastinação se torna muito difícil, quase impossível para algumas pessoas, porque tudo isso exige que você gaste energia e sinta um certo desconforto, que é natural dessas coisas, mas o seu cérebro está adaptado ao mundo atual. Ou seja, o seu cérebro está adaptado a uma estimulação intensa e constante, vinda de outras fontes, de outros estímulos. E esses estímulos são intensos, fáceis, rápidos e gostosos. Muito mais intensos, fáceis, rápidos e gostosos do que qualquer outra coisa. Muito mais do que você fazer o que precisa ser feito para vencer a tua procrastinação. E por isso você vive aí patinando sem conseguir combater a procrastinação. É porque em um mundo que está o tempo inteiro te estimulando de maneira intensa, fácil, rápida e gostosa, estudar, trabalhar, fazer o que precisa ser feito, tirar os teus projetos do papel, academia, comer uma comida saudável e por aí vai, essas coisas são simplesmente entediantes para o seu cérebro. Elas são tediosas comparadas aos estímulos fáceis, intensos, rápidos e gostosos que te bombardeiam todos os dias. E é justamente aqui que eu posso te contar qual é a cura da procrastinação. Mas antes, eu preciso fazer um parêntese importante aqui. Essa apatia, essa falta de energia para fazer as coisas é uma das principais causas da procrastinação nos dias de hoje, isso é um fato. Mas ela não é a única causa. A procrastinação é um sintoma que tem várias raízes diferentes. A principal, nos dias de hoje, realmente é essa que eu estou te explicando neste vídeo aqui de hoje, mas acontece que existem outras. Geralmente, a procrastinação está associada àquilo que eu chamo de prisões emocionais. Talvez você esteja agora sofrendo em uma prisão emocional. Uma prisão aí, dentro de você, na sua mente. Ansiedade que te paralisa, por exemplo. Veja só, ansiedade é uma das raízes da procrastinação. Muita gente procrastina devido à ansiedade. A pessoa acha que tudo vai dar errado e ela fica paralisada, por exemplo. Aí vem a procrastinação, né, que te impede de começar aquilo que você sabe que tem que fazer para conquistar a vida que você sabe que você merece. Veja também que isso que eu estou explicando aqui no vídeo de hoje, tudo isso que eu falei aqui é uma prisão emocional. Você fica aprisionado no bombardeio de estímulos que te fazem não ter energia para fazer as coisas que precisam ser feitas e aí você não consegue vencer essa procrastinação dentro de você. Ou então você até começa um novo hábito, mas você não consegue manter constância e dar continuidade a ele. Só que as prisões emocionais não param por aí. Falta de foco, falta de energia, falta de disposição para fazer o que precisa ser feito na sua vida, medo do desconhecido, medo de arriscar, que te deixa paralisado em uma prisão de incertezas, desejo de mudar a sua vida profissional, desejo que está aí paralisado dentro de você pelo medo. Ciclos de relacionamentos amorosos tristes que te fazem achar que você tem dedo podre no amor ou coisa parecida. Desejo de conhecer alguém bacana para uma relação amorosa de valor, mas você não sabe o que fazer para conseguir isso. Ou então, você está agora em uma relação que perdeu a sua chama, seu sabor, e você quer reacender isso porque você ama essa pessoa e você quer lutar por ela, mas você não sabe como fazer isso e isso está te entristecendo. Desânimo constante, esquecimento constante, cansaço constante, enfim. Você sabe do potencial que você tem, mas você, por algum motivo, não consegue colocar ele para fora. Ou você já tentou tanto mudar a sua vida que você até desistiu e você vive aí duvidando de si mesmo. Esses são alguns exemplos daquilo que eu chamo de prisões emocionais, das prisões emocionais que podem estar aí dentro de você agora, dentro da sua mente. Tem muita gente paralisada por essas e por outras prisões emocionais. E qual é a solução para nós conseguirmos quebrar as correntes dessas prisões emocionais? Ora, é autoconhecimento. Autoconhecimento é liberdade. Você que já me acompanha há muito tempo, que já me conhece, já me ouviu falando isso. E esse é o bacana do mundo de hoje. Hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes, validadas pela ciência, para quebrar essas prisões emocionais e para trazer mudanças duradouras para as nossas vidas.
A prova disso, o testamento disso é aqui, é o canal Neurovox. Se você passear pelos comentários aqui do canal, você vai encontrar milhares de pessoas comentando como o conhecimento que nós trazemos aqui mudou a vida delas. Conhecimento sólido, cientificamente embasado, realmente é transformador. Aliás, se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, se você quiser e se você puder, porque esse pequeno gesto ajuda muito esse conhecimento que nós transmitimos aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Não leva nem 10 segundos, é só clicar no botão de inscrição aí embaixo e aí já aproveita e deixa uma curtida, um joinha para nós, se você puder e se você quiser. Mas agora você já sabe que o mundo atual, devido a essa constante hiperestimulação do sistema de recompensa do nosso cérebro, o mundo atual está dessensibilizando o nosso cérebro. Nosso cérebro está insensível a estímulos naturais e saudáveis. E por isso, qualquer coisa que não seja intensa, fácil, rápida e gostosa, simplesmente é entediante demais. E nós não conseguimos fazer. Tudo se torna tedioso. Tudo é tédio quando não é intenso, fácil, rápido e gostoso. O nosso cérebro está viciado em coisas intensas, fáceis, rápidas e gostosas. Mas então, afinal, qual é a cura dessa procrastinação? Eu te digo, é o tédio. E agora você não entendeu nada, agora você bugou aí na sua cabeça. Como diabos o tédio pode ser a cura da procrastinação se ele é o problema? O tédio é o problema. O problema é que o mundo atual tornou o nosso cérebro insensível e, justamente por isso, tudo que é normal e saudável é entediante demais para o nosso cérebro. Como é que pode o tédio ser a solução? Vamos pegar um exemplo prático para eu te explicar isso. Algo que acontece muito comigo, pessoalmente. Ler um livro técnico para adquirir conhecimento. Não é um livro legal, com uma história divertida, engajante e empolgante, não. É um livro técnico que vai trazer conhecimento. Ler esse livro não é fácil, não é rápido, não é intensamente motivador e não é tão gostoso assim. Como nós vimos, as distrações ao meu redor estão me bombardeando com estímulos que são, sim, intensos, fáceis, rápidos e gostosos. Isso não é nem uma disputa, se você parar para observar, entre o livro e o celular, entre o livro e a Netflix, entre o livro e o YouTube, entre o livro e qualquer outra distração. O livro perde. O livro é entediante demais perto de todas as distrações ao meu redor. Imagina que a minha energia, imagina que a sua energia é como um canal de água e que essa água precisa chegar ao destino final, que é o seu objetivo, a sua meta, aquilo que você sabe que tem que ser feito. O problema é que esse canal de água, tem um monte de ralos enormes no caminho inteiro. Cada distração, cada estímulo rápido, fácil, intenso, gostoso é um ralo sugando a sua energia. Um ralo que impede a sua energia de focar no que precisa ser feito. Por que diabos você leria um livro com tantas distrações mais atraentes ao seu redor? Como raios eu vou ter prazer em enfrentar um livro difícil quando basta eu pegar o meu celular para ter uma gratificação intensa e imediata sem ter trabalho nenhum? Só que agora você sabe que energia, disposição, desejo de correr atrás das coisas não é algo absoluto no cérebro, sabe? Preto e branco. Isso é energizante, aquilo não é. Não é assim que o cérebro humano funciona. Ler um livro não é energizante simplesmente porque o sistema de recompensa está adaptado a coisas mais fáceis e mais intensas. Só que o fato de você ser bombardeado por coisas fáceis e intensas o tempo inteiro te deixou insensível. Nem as coisas fáceis e intensas te satisfazem mais, nem elas te enchem de energia mais. É por isso que você olha milhares de séries na Netflix para assistir e você sente tédio. Ah, não tem nada legal para assistir. Meu caro, minha cara, 20 anos atrás você tinha que ir a uma locadora alugar um DVD. 30 anos atrás você tinha que ir a uma locadora alugar uma fita, um filme. E um filme que quando era lançamento você tinha que reservar e esperar algumas semanas para você conseguir. Um filme custava o mesmo que você paga hoje para ter milhares de filmes e séries à sua disposição. Isso deveria te deixar eufórico, extasiado de motivação para assistir várias coisas. Mas o teu sistema de recompensa se adaptou a isso. E aí você entra na Netflix e sente tédio, porque não encontra nada legal.
O mesmo vale para tudo na nossa vida hoje em dia. Por exemplo, relacionamento romântico. Você entra no Tinder, milhares de pessoas, vários matches, várias pessoas se interessam lá por você. Você sai com uma, duas, sei lá quantas aí. E nada disso te satisfaz. Você fica entediado porque o teu sistema de recompensa está dessensibilizado, ele está insensível. Ele foi tão bombardeado por hiperestímulos, estímulos constantes, intensos, rápidos, fáceis, gostosos. Ele foi tão bombardeado que você não consegue mais encontrar satisfação e motivação em nenhuma relação. Mas você continua igual robô, igual zumbi, mexendo no Tinder e dando match e insatisfeito. Netflix e Tinder são dois exemplos, mas lembre-se de que esse princípio vale para tudo nos dias de hoje. O sistema de recompensa do teu cérebro não funciona de maneira absoluta, preto e branco. Isso é empolgante, aquilo não é. Não é assim que ele funciona. Algo é empolgante para você de maneira relativa. É relativo a quão adaptado o seu sistema de recompensa está. Adaptado a quê? A uma certa intensidade e frequência de estimulação. Quando você é estimulado com uma frequência muito alta, ou seja, o tempo inteiro, e com uma intensidade muito alta, ou seja, com hiperestímulos, nenhum estímulo natural, normal, saudável vai ser motivador e prazeroso para você. Isso significa que a cura desse tipo de procrastinação é tapar os ralos, é fechar as portas das distrações, é deletar, é apagar a possibilidade de estimulação intensa e frequente do seu cérebro. O extremo disso é o tal jejum de dopamina que tem sido falado por aí. É sentar em um quarto sem nenhuma distração mesmo. Sem celular, sem televisão, sem absolutamente nada para te distrair, sem livro, sem nada, e ficar lá por uma semana. Comendo coisas sem graça, sem tempero, só para nutrir o teu corpo com o essencial, dentro de um quarto de paredes brancas. Eu te garanto que se você fizer isso, depois de um dia eu te dou um livro, você vai achar um livro, sabe, um livro técnico, um livro de conhecimento, mas você vai achar esse livro engajante, motivador, gostoso. Só que o jejum de dopamina é uma solução um tanto quanto extrema e ele tem as suas peculiaridades. Ou seja, se fosse falar de jejum de dopamina, eu precisaria de um vídeo inteiro para falar só disso. Então, se esse tema também te interessa, deixa aí nos comentários e aí se bastante gente comentar, a gente faz o vídeo. Aqui é assim, quando bastante gente comenta pedindo, a gente grava o vídeo. Mas não é isso que eu estou propondo aqui no vídeo de hoje. Aqui eu estou propondo que, se você quer parar de procrastinar, você precisa eliminar tudo que for possível que te impede de fazer o que precisa ser feito. Se você está na sua casa, desliga a televisão da tomada, esconde a televisão no armário de roupa velha lá em cima, sabe? Pega o teu celular e esconde junto, ou enfia o celular dentro de uma panela no fundo do armário lá de panelas, bem difícil de você alcançar. Tem que ser algum lugar difícil de você alcançar. E aí você vira para mim e fala: mas Pedro, eu posso simplesmente ficar sem fazer nada, vou continuar procrastinando. E aí eu te digo, você não vai ficar sem fazer nada. Pode ser que você cochile, pode ser que você fique ali sem fazer nada por um tempo, mas não vai demorar muito. Dali a pouco você vai começar a ficar entediado de não fazer nada. E quando você não tem celular, televisão, computador, distração, seja ela qual for, fazer o que precisa ser feito vai ser mais atraente para o teu cérebro do que ficar sem fazer nada. Porque você mudou o critério, você mudou a régua do teu cérebro. Antes, ler o livro era entediante, porque meu celular está aqui no meu bolso. É só pegar o celular e eu terei uma distração que é gostosa, fácil e rápida. Agora o celular não está aqui, eu não tenho Netflix, nem rede social e nem YouTube. Agora, ou eu fico sem fazer nada, ou eu leio o livro. E ficar sem fazer nada é mais chato do que ler, é mais entediante do que ler. E nessa hora você percebe na prática como tudo é relativo para o sistema de recompensa do teu cérebro. Antes, ler o livro era entediante, comparado às distrações. Sem as distrações, ficar sem fazer nada é mais entediante. E ler o livro se torna mais motivador. E aí você vira para mim e fala: ah, Pedro, eu não acredito que isso aí funciona. E você que já é velho de guerra aqui no canal Neurovox, você sabe. Eu não estou aqui te falando a minha opinião pessoal. Eu estou te dizendo o que o conhecimento científico nos ensina. Aliás,
Para você que é nerd e gosta de estudar, todas as referências de livros e artigos científicos que embasam esse vídeo você encontra sempre na descrição do vídeo, aí embaixo. Mas deixa eu te falar de um estudo científico maravilhoso. Esse estudo foi publicado na revista Science, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Os pesquisadores colocaram jovens dentro de um quarto branco, sem nenhuma distração. Sem celular, sem TV, sem computador, sem nada para ler, sem nada. Era uma sala de laboratório de paredes brancas e mais nada. A única coisa que eles podiam fazer, se eles quisessem, é apertar um botão. Se eles apertassem esse botão, e eles ficavam sozinhos, um por vez nessa sala, eles levavam um choque. Quem apertasse o botão levava um choque e esse choque doía. Pois bem, sabe qual foi o resultado? 67% dos homens decidiram apertar o botão para dar choque neles mesmos. E 25% das mulheres também. Olha só isso e para pensar. Essas pessoas preferiram tomar choque, sentir dor, em vez de ficar sem fazer nada. O nosso cérebro odeia ficar sem fazer nada. Aliás, quando nós ficamos sozinhos com nossos próprios pensamentos, quando nós começamos a pensar demais em nós mesmos, sozinhos com os nossos próprios pensamentos, isso geralmente nos faz mal. Pessoas com depressão, por exemplo, têm o hábito de passar muito mais tempo pensando sobre elas mesmas, sozinhas, com os próprios pensamentos, do que pessoas que são saudáveis. É justamente por isso que eu gravei um vídeo muito importante aqui no canal Neurovox, um vídeo sobre o vazio emocional, que você pode acessar tocando esse botão que vai aparecer aqui em cima. Nesse vídeo eu falo sobre a importância de você encarar esse vazio emocional que surge quando nós ficamos sozinhos com nós mesmos. Mas o ponto aqui do vídeo de hoje é outro. O ponto aqui é que o mundo de hoje nos dá tantas opções de distrações fáceis e intensas e gostosas e rápidas que o tédio se torna a regra da vida. O sistema de recompensa do cérebro está insensível. Ele fica entediado o tempo inteiro, esperando intensidade alta, frequência alta de estimulação. No mesmo estudo científico, os participantes que não apertaram o botão do choque, pelo menos consideraram apertar, e a maioria deles disse que o tempo naquela sala foi muito ruim. O tempo sem fazer nada foi muito ruim. E sabe quanto tempo eles ficaram na sala sem fazer nada? 15 minutos. Isso mostra como o nosso cérebro odeia o tédio. Então, paradoxalmente, a cura para a procrastinação é você trazer mais tédio para a sua vida. Eliminar as distrações, reduzir a intensidade e a frequência dos estímulos motivadores e prazerosos. O nosso cérebro precisa de estímulos para sobreviver. Não é à toa que um dos métodos de tortura mais cruéis que existem é o isolamento. Na era medieval, eles jogavam a pessoa em um poço lá do castelo sozinha e ela nunca mais conversava com ninguém, nem via a luz do dia, largavam a pessoa lá. Essas pessoas enlouqueciam pouco tempo depois. Mais recentemente, aliás, uma técnica parecida com essa foi usada na Guerra do Iraque, por exemplo. Uma técnica aperfeiçoada. Nós temos registros de tortura em câmara de privação sensorial. Colocavam o prisioneiro em uma sala escura sem luz nenhuma, breu total. Ele ficava boiando em água com sal, porque a água salgada faz com que boiar seja mais fácil. A água estava na temperatura do corpo. Sem nenhum som nessa sala, sem nenhuma luz. Boiando, a pessoa perdia a sensação de temperatura por causa da água que estava na temperatura do corpo dela. Ela perdia a sensação do corpo, sabe? Sensação de espaço, de tudo. E sabe qual é o resultado dessa tortura? Em poucas horas a pessoa começava a alucinar. Em poucos dias ela começava a sofrer de distúrbios psiquiátricos graves. E dependendo do tempo que ela ficava lá, mesmo depois de sair da sala, a pessoa não conseguia voltar totalmente ao normal. Em termos coloquiais aqui, ela enlouquecia. Isolamento destrói a saúde do cérebro, porque o cérebro precisa de estímulos para funcionar bem. E é justamente por isso que, quando você reduz os estímulos ao seu redor, o seu cérebro vai buscar alguma coisa para se estimular, mesmo que essa coisa seja ler um livro ou trabalhar, ou fazer o que precisa ser feito. Eis então a cura da procrastinação. Olhe para a sua vida, para o seu ambiente, para o seu trabalho, para a sua casa. Como é que você está construindo a sua vida? Ao seu redor,
Você está cheio de distrações e de estímulos? O que é mais interessante no seu ambiente? As distrações ou fazer o que precisa ser feito? Porque se forem as distrações, você vai continuar procrastinando. É por isso, aliás, que escritores costumam se isolar no meio do mato para escrever um livro. No meio do mato não tem nada para fazer além de escrever. A internet não chega ou não pega direito, o número de distrações é muito menor. Então, a cura para a procrastinação é aumentar o seu tédio, eliminando distrações, fazendo com que você não tenha a opção de procurar essa distração, ou no mínimo, dificultando ao máximo a possibilidade de correr atrás dessa distração. Se for mais difícil chegar no teu celular do que ler, você vai ler. O seu cérebro é preguiçoso. É assim que ele funciona. Então, eu te desafio a ficar 7 dias, uma semaninha, sem assistir filme por, mais uma pausa no gráfico, apaga as redes sociais do teu celular, apaga tudo, exceto o que for estritamente necessário para a sua vida e para a sua profissão. E se possível, fica sem o celular totalmente. Não liga a TV, não liga o computador, para qualquer coisa, claro, que não seja essencial para a tua vida ou para o teu trabalho. Não come alimentos processados, alimentos industrializados, de nenhum tipo. Come só comida de verdade, comida que você encontra na feira. Você escolhe. Sem álcool, reduz a quantidade de cafeína que você toma para 1 ou no máximo 2 xícaras de café por dia. Corta energético, sem Netflix, sem videogame ou coisa parecida. Ler livro de papel, você pode, à vontade, não tem problema. Faz isso por 1 semana. Se você fizer isso hoje, é provável que você já comece a vencer a procrastinação, hoje mesmo. Mas depois de 1 semana, você já vai perceber que o seu cérebro se torna mais motivado a fazer o que antes você achava chato. Ler, trabalhar, ir à academia, fazer o que precisa ser feito. Esse é o meu desafio para você. Mas aí, nós chegamos em um outro problema. Você ouviu essa solução e você entendeu e você achou ela péssima. Você não queria ouvir isso. Sabe por que você não queria ouvir isso? Porque você está sofrendo com um delírio. O mundo atual viciou o seu cérebro em hiperestímulos. Estimulação constante, intensa, gostosa, fácil, rápida. E aí, quando você assiste a um vídeo como esse, o que você espera? Ora, você espera que eu te dê alguma ferramenta, alguma dica, algum life hack para você hackear o seu cérebro, algum milagre, alguma fórmula. Algo que faça com que ler, trabalhar, estudar, algo que transforme o que precisa ser feito em algo tão gostoso, tão rápido, fácil e intenso quanto Netflix. E aí vem o problema. Isso é um delírio, isso não existe. A única maneira de você parar de procrastinar é você aceitar um fato. Não existe mudança sem desconforto. Neste mundo de prazeres efêmeros, parece que tudo tem a obrigação de ser rápido, fácil, intenso, gostoso e confortável. E foi por isso que eu desisti de ajudar aquele meu amigo. Uns tempos atrás, ele acordou bem, disposto, cheio de energia, e ele resolveu ir à feira. Ele que vive à base de açúcar e fast food. Me mandou uma mensagem, empolgado, dizendo que estava lá na feira. E aí eu perguntei, comprando o que aí na feira? Tomate para fazer uma macarronada, ele me disse. Claro, né? E aí eu falei, aproveita e compra brócolis, couve, uns legumes, um peito de frango. E aí você come isso antes da macarronada, você vai se sentir bem com isso. E ele fez o que ele sempre faz quando eu falo essas coisas. Ele parou de me responder pelo resto do dia. E eu percebi que esse meu amigo não gosta da vida dele. Ele não gosta de procrastinar. Mas sabe do que ele não gosta mais ainda? Sabe o que ele odeia mais do que ele odeia procrastinar? Ele odeia sentir qualquer desconforto. Quando você ama mais o conforto do que você ama a mudança, você nunca vai mudar. Quando você odeia o desconforto mais do que você odeia a sua procrastinação, você nunca irá mudar. Tem gente que é assim. A pessoa odeia a vida que leva, mas ela odeia mais ainda ter que sentir qualquer desconforto para mudar as coisas. E aí, meus amigos, minhas amigas,
Simplesmente não tem jeito. Nada do que você disser vai convencer essa pessoa. E por isso, eu desisti de ajudar esse meu amigo depois de anos tentando. Lembre-se disso que eu vou te falar aqui. A mudança só é possível quando nós aprendemos a dizer adeus a quem nós somos hoje. Se o objetivo é mudar, cabe a nós aceitar que essas despedidas, sabe, dizer adeus a uma versão ultrapassada de nós mesmos, essas despedidas costumam ser dolorosas e desconfortáveis. Só vive confortável o tempo inteiro quem está entorpecido ou morto. E se você acha que algum dia ler um livro denso e difícil vai ser tão gostoso quanto Netflix, você nunca vai ler, porque isso nunca vai acontecer. Salada, legumes e peito de frango nunca serão tão gostosos e intensos quanto pizza e hambúrguer e vinho e cerveja e sobremesa e açúcar misturado com gordura. A relação com a sua namorada ou seu namorado, esposa ou esposo, nunca vai ser igual ao que você vê nos filmes adultos lá na internet. O seu trabalho, o seu estudo, fazer o que precisa ser feito, isso nunca será tão motivador e prazeroso quanto videogame, Netflix, rede social e outras distrações. Ou você muda a régua do sistema de recompensa do seu cérebro, adicionando tédio de propósito, recusando esses hiperestímulos de propósito, eliminando distrações e estimulação de propósito. Ou então você vai continuar entediado com tudo ao seu redor, sem energia, sem ânimo para conquistar a vida que você sabe que você merece. Eu sei que isso pode ser difícil. Eu sei que as tuas emoções vão brigar com você. Eu sei que você pode estar agora em uma prisão emocional, que torna tudo isso que eu estou dizendo aqui muito difícil ou quase impossível. Para isso, você precisa vencer essas prisões emocionais que te paralisam. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui em mais este longo vídeo, talvez um dos mais longos vídeos dos últimos anos aqui do canal. E parabéns por ter chegado até aqui, porque eu te garanto, a maioria desistiu no meio do caminho e foi para alguma distração mais fácil, rápida e gostosa. Se você puder deixar a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida no vídeo, eu agradeço do fundo do coração. Um grande abraço para você.